E a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, aprovou nesta quarta-feira o prosseguimento da PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que encerra a aposentadoria compulsória como punição máxima administrativa para juízes e integrantes do Ministério Público. Vamos acionar nossa reportagem. Repórter Thaís Sprovieri está ao vivo em Brasília, capital federal, vai trazer todos os detalhes em relação a essa iniciativa. Thaís, seja muito bem-vinda, viu? Suas informações, por gentileza. Muito obrigada, boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, isso mesmo, essa matéria, essa PEC já foi aprovada por Senado, agora ela segue para uma comissão especial para só então ir para o plenário da Câmara. Essa proposta de emenda à Constituição, ela extingue a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar aplicada a magistrados e integrantes do Ministério Público e também mantém a necessidade de uma decisão judicial para a perda do cargo. Essa votação ocorre poucos dias aí após o Supremo Tribunal Federal consolidar o entendimento de que a aposentadoria compulsória é a penalidade, que afasta o agente do cargo, mas mantendo o salário, ela não possui mais um fundamento constitucional. Bom, atualmente, essa aposentadoria compulsória ainda é a principal sanção aplicada a juízes e aos membros do Ministério Público em processos administrativos disciplinares. Nessas situações, os agentes deixam, em definitivo, muitas vezes, o exercício das funções, mas continuam recebendo o salário, recebendo a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Bom, essa PEC tem prevê algumas mudanças, Entre elas, fica proibida a concessão de aposentadorias compulsórias com vencimentos proporcionais como penalidade administrativa, sendo essa a principal mudança, Caso o Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça decida pela perda do cargo, o magistrado é afastado das funções com um salário proporcional até o julgamento final. Se a recomendação for a perda do cargo, o tribunal responsável terá até 30 dias e depois envia o caso para o Ministério Público, que por sua vez terá outros 90 dias aí para ajuizar a ação civil de perda do cargo. No caso de ação judicial da perda do cargo ser rejeitada ou arquivada, o magistrado reassume o cargo com as funções, reassume todas as funções com direito também a receber a diferença integral dos salários durante o período que esteve afastado das funções. Eu volto com vocês. Thaís Sprovieri, diretamente de Brasília, capital federal, fazendo um resumo das informações dessa iniciativa e a decisão tomada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Valeu, Thaís. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar. Qualquer novidade é só nos chamar. Girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, CCJ aprovando a admissibilidade dessa proposta de emenda à Constituição que proíbe a aposentadoria compulsória como forma de punição a magistrados. Eu acho que qualquer pessoa de fora, da magistratura acha muito estranho, O juiz comete um erro e como punição ele acaba recebendo a aposentadoria com o máximo de remuneração possível, proporcional ao tempo de serviço. Não faz sentido nenhum, ou não fazia sentido nenhum, Dávila? Este vamos dizer, a prova do realismo mágico do Brasil. É uma coisa inacreditável. Você comete um erro e ganha um bônus para ir embora. É um negócio inacreditável. Não é que você ganha um bônus por performance, não ganha um bônus porque você conseguir economizar dinheiro do consumidor. Não, você ganha um bônus pela picaretagem. Eu fiz uma picaretagem, ainda ganhei um bônus e vou embora. É um negócio escandaloso. Agora, imagina só, precisa aprovar um projeto de lei para acabar com uma coisa escandalosa. Isso mostra que a gente perdeu qualquer sentido de probidade da gestão pública no Brasil. Como é possível um país no qual o juiz, o poder judiciário, que deveria zelar pelo cumprimento da lei, é o número 1 em descumprir a lei?
em ganhar acima do teto constitucional do servidor. E aí fica inventando, não é salário, benefício não pode ser computado como salário. É um negócio inacreditável, a engenharia que você faz para não cumprir a lei. Então imagina assim, olha, você vive num país onde o guardião da lei não respeita a lei, é o primeiro a desobedecer a lei. O que você acha de um país desse? Como é que você acha que você vai ter segurança jurídica num país desse? É uma brincadeira o que está acontecendo. Esses juízes não têm vergonha na cara. O poder judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Consome 1,2% do PIB. Nós temos o poder judiciário mais caro do mundo e aquele onde resta para o cidadão impunidade ou demora eterna para se julgar uma causa. É uma vergonha. Olha, ou nós recuperamos o senso de probidade pública, ou não há lei que vai parar o descalabro que se tornou a gestão pública, cooptada totalmente por corporações públicas e privadas que só pensam em arrancar privilégios, benefícios, supersalários e aposentadorias compulsórias por mal feito. Isto vai para o Guinness. Nenhum país do mundo tem aposentadoria compulsória por mal feito. O Brasil consegue inovar em tudo que é malandragem. O Dávila falou, só aqui precisa de um projeto de lei para implementar essa mudança. Se fosse projeto de lei seria mais fácil, porque seria a maioria simples, metade mais uma, mas no caso é PEC. Então é um quórum diferente, são 3/5 de aprovação para você conseguir avançar com essa proposta. Você, Mota, passou muito tempo, né, Mota? Quantos juízes que cometeram erros, foram condenados, acabaram recebendo como sanção, como punição, a aposentadoria compulsória para, digamos, não exercer mais a atividade, mas naturalmente todo mês pingava aquele dinheirinho na conta do banco público daquela figura. Mota. Meus amigos, é preciso olhar além da superfície dessa questão. O parecer do relator foi favorável à proposta. O relator é um deputado do PT. Então, é preciso prudência. Não existe almoço grátis. A proteção ao cargo dos magistrados é um dos custos da democracia. Facilitar a demissão de magistrados pode parecer uma coisa boa, porque todo mundo pensa que os magistrados que vão ser demitidos são os que realmente cometeram crimes. Mas olhem o que está acontecendo no Brasil de hoje. Muitos magistrados são punidos simplesmente porque não rezam na cartilha ideológica. Eu quero lembrar aqui o que eu acabei de citar. A juíza que perdoou a mãe do menino assassinado. O juiz que condenou pai e mãe à prisão pelo crime de ensinar os filhos em casa. Um outro juiz de um tribunal superior, ministro, né, assim que se diz, que confessou que é vermelho e que tem outros que são vermelhos e que tem também os azuis. E, por último, um tribunal, salvo engano, um tribunal superior, que multou uma empresa porque não tinha mulheres na diretoria, muito embora não exista nenhuma lei obrigando a empresa a fazer isso. E aí eu pergunto a vocês, algum desses magistrados ou ministros que eu citei aqui recebeu alguma punição? O Mota mencionou o relator dessa matéria, é o deputado Hélder Salomão, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Espírito Santo. Deixa eu até destacar uma manifestação do relator dessa matéria, vou abrir aspas para ele. A sociedade brasileira há muito tempo reivindica o fim desse privilégio que hoje nós conhecemos como aposentadoria compulsória, que, ao invés de ser um castigo, como deveria ser, uma punição, melhor dizendo, acaba sendo um prêmio para quem pratica ilícitos e crimes no exercício da magistratura, fecho aspas, essa a manifestação do deputado que é o relator da matéria. Deixa eu passar para o Bruno Musa avaliar também a decisão, a admissibilidade que foi aprovada pela CCJ. Não lhe parece que essa seja uma matéria que vai juntar a todos, não importa ideologia, cor,
posicionamento, porque todos observam e parece que todos ficam incrédulos quando um magistrado comete um crime e acaba sendo premiado com a aposentadoria compulsória com o máximo de remuneração possível. Deveria ser, Caniato, mas no Brasil, cuidado, não se surpreenda se isso de fato não acontecer. Vale a pena, alguns que tiverem curiosidade, entender como foi, por exemplo, a quebra da Nova Zelândia nos anos 80 e depois da Suécia em 93. E a reconstrução e as reformas importantes que cada um desses dois países passaram. Por que eu estou fazendo isso e trazendo isso à tona? Porque ali você vê que tanto direita como esquerda apoiaram reformas importantes, como, por exemplo, privatizações e capitalização do sistema de previdência de cada um desses países. E na Suécia, grande parte da gestão de educação e saúde é feita, mesmo que pública, por entidades privadas. Por que eu estou falando isso? Porque houve um consenso social e grande parte dos partidos aprovaram, mais especificamente 5 dos 7 disponíveis naquele momento. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil é totalmente ao contrário. Mesmo uma pauta tão absurda como essa, você talvez não consiga encontrar unanimidade. Veja só, o Dávila muito bem explicou que no Brasil você tem ali a punição para essas elites do funcionalismo público, que é se aposentar compulsoriamente recebendo o salário integral, nós bancando eles. Saiu uma pesquisa essa semana agora, pesquisa não, um dado importante no Poder 360, com os dados da Receita Federal. Qual é a classe que possui maior patrimônio médio em 2025? Titular de cartório, 3,3 milhões. Agora, atenção a isso. Ministro, juiz, desembargador, promotor e procurador, 2,9 milhões de reais. Pouco importa se isso é muito ou isso é pouco, mas eles estão ali no topo da pirâmide. Isso significa que são essas pessoas que nós estamos comentando aqui, ou parte deles, que se eles fizerem algum tipo de coisa errada, eles tomam uma grande punição, serão aposentados compulsoriamente e a gente tendo que financiar na mesma proporção que ele ganhava enquanto trabalhava, para ficar em casa, porque ele ferrou a vida do brasileiro médio. E grande parte do brasileiro talvez não consiga interpretar isso da maneira que é, porque acaba caindo em narrativas. Mas o mais absurdo de tudo isso é nós termos que discutir algo assim no Brasil.